que aconteceu com Jesus depois da crucificação? A resposta parece bem óbvia, né? Até porque a Bíblia deixa isso muito claro. Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Mas imagina só, por alguns instantes, se a história mais conhecida de todos os tempos fosse mentira, ou em partes verdade. Se a gente descobrisse, se fosse provado que Jesus não morreu na cruz. Já pensou no caos mundial que aconteceria? Todas as religiões seriam responsáveis por guerras, manipulação de informação, controle de formação de ideias e valores e muito sangue nas mãos. Concorda comigo? Mas é claro que isso é hipotético. Uma ideia dessas jamais poderia ser verdade. Será mesmo que não? Nesse vídeo eu vou te apresentar uma evidência disso. Só uma. Se a única prova existente da crucificação for verdadeira, Jesus não morreu na cruz. Vem comigo que eu mostro pra você. Talvez o maior ponto de interrogação a respeito da vida de Yehoshua ben Pandira, o Jesus da igreja, que aliás, Yehoshua ben Pandira era o nome verdadeiro dele, Jesus é um nome bíblico. Se vocês assistirem o filme A Paixão de Cristo, no áudio original dá para ouvir a pronúncia correta do nome. Não se sabe o que aconteceu ou onde ele viveu dos 12 aos 30 anos. Esse é o período que na Bíblia não tem nada a respeito da vida dele. Mas existem vários outros textos publicados e não publicados que não apenas relatam e detalham esse período da vida de Yehoshua. O mais curioso é o que se fala sobre a vida dele após a crucificação. Ficou surpreso ou já torceu o nariz achando que vai ser perda de tempo? Mas antes de fechar esse vídeo, tenta assistir ele só um pouquinho, porque a maior dificuldade que a gente tem de falar sobre esse assunto é exatamente o que eu já disse num outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre Atlântida. Se você ainda não viu, assiste lá depois que acabar esse vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição. O que acontece é o seguinte, existe uma barreira no conhecimento que foi construída propositalmente. A ideia absoluta de que a nossa história começa na Grécia Antiga. E não importam as tradições e o conhecimento oriental. E que fique bem claro que eu não tô me referindo à cultura pop que vem do Oriente hoje em dia, tá? Eu tô falando de conhecimento e tradição. O que eu posso falar aqui nesse vídeo é sobre textos e livros que não são reservados. E dois deles me chamaram muito a atenção quando eu li. Jesus viveu na Índia, do teólogo alemão Holger Kersten, e Jesus, a Verdade e Vida, escrito pelo professor e historiador indiano Fida Hasnan. Basicamente, os dois livros seguem a mesma linha de ideias e falam sobre a vida de Yehoshua quando ele era jovem, que é o período que a Bíblia não menciona, apresentam locais históricos relacionados a ele na Índia, Israel e Afeganistão, e também apresentam evidências de que ele sobreviveu à crucificação, retornou para a Índia e viveu lá até morrer de velhice aos 125 anos. Foi enterrado em Srinagar, capital da Caxemira, e o seu túmulo ainda existe e é reverenciado até os dias de hoje. Eu sei que parar para ouvir esse tipo de coisa já é muito difícil. Imagina questionar a morte de Yehoshua. Uma ideia que praticamente o mundo inteiro colocou na nossa cabeça desde sempre. Já seria um absurdo. Quem dirá aceitar uma ideia dessas? A consequência disso seria catastrófica, como eu já disse no começo do vídeo. E é por isso que um ponto em comum e muito curioso desses dois livros são as explicações do motivo que o cristianismo escolheu ignorar o que liga o Cristo com as religiões do Oriente e descartar repetidamente as inúmeras afirmações de que ele passou grande parte da sua vida na Índia depois da crucificação. De tudo que os dois livros apresentam, o mais curioso são os estudos sobre o Sudário de Turim, também conhecido como Santo Sudário. E essa é a evidência que eu falei lá no começo do vídeo que eu vou apresentar para vocês. Caso você nunca tenha ouvido falar, é provavelmente a relíquia mais preciosa da Igreja Católica. E isso porque, segundo afirmam, é o tecido que envolveu o corpo de Yehoshua depois que tiraram ele da cruz e sepultaram. Ou seja, na teoria, essa seria a única prova física da existência dele. E é a própria Bíblia quem faz as primeiras referências de um possível
possível sudário. O Evangelho segundo Mateus relata que José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus com um pano de linho limpo. E o Evangelho segundo João relata que os apóstolos Pedro e João encontram só os lençóis quando chegam no túmulo de Jesus. A princípio, o que se tem de registro sobre o sudário sem ser na Bíblia é do ano de 544. E aí, num período de pouco mais de 1000 anos, tem um monte de vai e vem. Registro que ele aparece, some, aí aparece de novo, pega fogo, enfim. A partir de 1578, depois da última aparição, o sudário é guardado na Catedral de Turim, no norte da Itália. E é claro que a autenticidade sempre foi a maior das questões envolvendo ele, e muitos afirmam que é algo que foi reproduzido, talvez por um artista muito habilidoso. Foram permitidas análises científicas no tecido, mas sobre isso eu vou falar daqui a pouco. Independente de qualquer opinião, olha só que curioso a controvérsia da igreja em relação ao sudário. No livro Jesus Viveu na Índia, capítulo 5, o autor descreve algumas provas de que a imagem que se vê é de uma pessoa que realmente foi muito castigada e crucificada. O imperador Constantino foi quem aboliu a pena da crucificação por ser tão desumana. Isso significa que o sudário só poderia ser anterior ao ano de 330. Algumas listras irregulares na cabeça, provocadas pela coroa de espinhos, mostra, inclusive, que não era só algo em volta, mas uma espécie de gorro que cobria a cabeça toda. As marcas dos cravos estão nos punhos e não nas mãos, como é representado na maioria das pinturas que se vê. Até porque se sabe que se os cravos fossem pregados nas mãos, não suportaria o peso do corpo. Além das marcas de açoite, da lança abaixo do coração e das pernas não estarem quebradas como era comum, todas essas informações somadas mostram que não se tratava de uma vítima qualquer da crucificação. E tantas provas iguais às passagens do Evangelho só poderiam ser de uma única pessoa. Aí o autor coloca uma questão bem interessante. Será que um artista, por mais habilidoso que fosse, teria como saber disso tudo? O padre jesuíta Herbert Thurston, a princípio convicto de que o sudário era falso, depois escreveu o seguinte: se essa não é a figura de Cristo, foi copiada da imagem verdadeira. Nunca ninguém apresentou tantas características coincidentes juntas. No outro livro que eu mencionei, Jesus, a Verdade e Vida, o autor escreve o seguinte: o sudário tornou-se um assunto complicado para a igreja devido às descobertas dos cientistas. Isso porque, até 1969, só era permitido analisar o tecido através de fotografias. Mas em junho desse mesmo ano, a igreja permitiu uma avaliação científica do sudário com uma equipe de 10 especialistas. E no ano de 1973, foi apresentado o relatório da análise para o cardeal Pellegrino. E depois divulgado que o sangue no tecido era verdadeiro. A questão é a seguinte: assim que o coração para de bater, o sangue também vai parando de circular. Imagina que Yeshua morre, tiram o corpo da cruz, limpam, levam até o túmulo e aí cobrem com o tecido. Não seria possível, depois desse tempo todo morto, um corpo sangrar tanto como as manchas que são vistas no sudário. Ou seja, para continuar sangrando do jeito que está no tecido, o coração tinha que estar batendo ainda. E se o sudário for verdadeiro, esse seria um forte argumento de que Joshua não estaria morto quando foi tirado da cruz. Mas é claro que com essas informações divulgadas, a igreja tomou uma postura defensiva. E no mesmo ano é feito um outro exame no tecido. E em 1976 é divulgado que o resultado dessa vez deu negativo. Não foi detectado a presença de sangue no sudário. Quer dizer, nunca deixaram examinar. Aí quando deixam, sai que o resultado é sangue. Aí na sequência examinam de novo e dá que o resultado é negativo, não é mais sangue. Mas tudo bem. E aí foi sucesso, né? Porque a igreja consegue restabelecer todas as doutrinas do Cristo crucificado e o sudário é declarado uma falsificação. Mas olha só que interessante essa questão que o livro apresenta. Se o sudário é falso, por que é que a igreja continua preservando a peça como uma relíquia vulnerável? No mínimo curioso, né? E eu volto na ideia inicial desse vídeo, que é a controvérsia da igreja. Se o sudário é verdadeiro, Joshua não morreu na cruz. Se o sudário é falso, joga ele fora. É uma mentira. Nos anos seguintes, vários outros testes foram feitos. E depois desse
esse tempo todo, a fé ainda é o divisor de águas entre a farsa e a verdade do sudário. Claro que tem um monte de teoria a respeito desse assunto e inventam justificativas e interpretações para muita coisa a respeito da vida de Joshua, incluindo o filme de Hollywood, que eu particularmente acho muito legal, mas como entretenimento, é claro. Então é isso, meus amigos. Se vocês gostaram, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém. A gente se vê no próximo. Um feliz sempre e tchau!